que às vezes tem irmãos que não viu, né, durante a semana, vê no domingo. Então vamos sair do seu lugar, abraça, cumprimenta seu irmão, pergunta como ele está, se está tudo bem, está com saúde, como foi a semana, se foi uma semana boa e maravilhosa, como tem orado, como tem adorado ao Senhor. Aproveita, irmão, aproveita esse momento aí para abraçar o seu irmão, cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, que tem orado pela sua vida, tem orado pela sua cura, tem orado pela sua libertação. Amém, glória a Deus. Fechem seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por mais um domingo. Mais um domingo temos acordado, mais um domingo enxergado quão é lindo a Tua glória. Mais uma vez podemos andar e ter a certeza que o Senhor está conosco. Por mais uma vez ter amanhecido ao dia e poder agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela nossa família, por ter condições de passarmos juntos com a nossa família, ter o nosso café da manhã, o nosso almoço. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso irmão de convivência, irmão de comunhão. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros. Obrigado, Senhor, pelos nossos músicos da nossa igreja. Senhor Jesus, obrigado por nos dar uma igreja confortável e adorável. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de glorificar o Teu nome e clamar ao Senhor. Obrigado, Senhor, de estar mais uma vez aqui neste culto. Então que seja feita a Tua vontade, que nós se diminuímos de nós mesmos e se engrandecemos com a Tua graça, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor tem para nós, é sobre o transbordo da Tua graça em nossa vida, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito seja presente, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouça a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, da formação das nuvens em você. E ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia. Toda a criação
criação te louva. E aleluia. E toda a criação a cantar. E aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Toda a criação a cantar. E aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. E ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. E ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu
todo louvor. Vamos clamar, então vem, e então vem. Tu és Senhor e o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Voltando, o Rei está voltando, as trompetas estão soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. Chama ele, chama ele, chama o Rei, chama o Rei. Vocês podem chamar o Rei. As trombetas. A igreja canta, a igreja canta. Vem me buscar. Mais uma vez, mais uma vez. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trompetas estão soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei. Mais uma vez, não para, mais uma vez, mais uma vez. Aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez, mais uma vez. o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Palma para ele, palma para ele. Glória a Deus. Glória a Deus.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Canta comigo, igreja. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A igreja canta comigo assim, ó. Te louvarei. Canta, igreja, canta. Não importa. Não importam. Não, não, não. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. À medida que você for tocando a próxima canção, você pode estar trazendo os seus dízimos, as suas ofertas aqui para o púlpito. Som, testando, som. Tinha o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Senhor, te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoraremos, Senhor. Chamar a pastora Vera, vai estar ministrando a palavra para nós. Senhor, usa a tua filha com poder, com autoridade. Senhor, nós repreendemos todo ladrão da palavra, tudo aquilo que vem querer roubar a tua palavra, mas que o Senhor usa ela de uma forma poderosa. Acampa teus anjos ao redor deste lugar, cobre Deus com teu fogo em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, venha se cumprir nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com os irmãos, amém? Uma semana, desde que o pastor chamou, na segunda-feira, uma semana tensa, uma semana falando com Deus. Eu, mais de 30 anos, no Evangelho, sempre preguei, mas que responsabilidade. Mas eu fiquei ainda, falei para o pastor, fico feliz, porque enquanto haver isso sobre nós, é maravilhoso, Porque o dia que a gente perder isso, aí então é perigoso. Mas que bom que nós estamos aqui. Há uns dias, há uns meses mais ou menos atrás, Deus me deu uma palavra, lá em Mateus 25, onde fala das 10 virgens. E eu ainda comentei com o pastor, e depois disso eu estive pregando em Santa Bárbara, mas também não foi lá que Deus queria falar sobre isso. E ainda o pastor perguntou, Vera, você vai estar falando sobre isso? Também não.
ainda não é o dia, não sei o porquê, a hora, aonde eu vou estar falando. Se for aqui, Ele vai preparar essa noite de novo. Hoje eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus. Fique atento, irmãos. Fique atento, eu vou procurar terminar no horário. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, porque a gente precisa, as coisas de Deus tudo tem ordem, né? Hora de começar e hora de terminar. Salmos 46, um salmo muito conhecido. O Salmo 46, o versículo 7 e o versículo 10. Os irmãos acharam? Salmo 46, versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E no 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo assentado, irmãos, curva a tua cabeça, põe a mão sobre o teu coração. Não peça para Deus falar com quem ficou em casa, peça para Ele falar comigo, com você que está aqui nessa noite. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Deus, porque já te adoramos. Obrigado, Senhor, porque já aqui, Pai, te glorificamos. E a tua palavra, Pai, ela é fiel. A tua palavra diz que aonde nós reuníssemos mais de 2 ou 3 pessoas, o Senhor se faria presente. E hoje, Pai, a palavra do Senhor para nós é tão pesada. Senhor, eu nunca me lembro de ter falado sobre isso, mas hoje o Senhor pediu. E eu creio esse peso, essa responsabilidade. Mas eu quero que o teu Espírito Santo coloque as palavras certas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lendo, o dia que o Senhor falou comigo, lá em Mateus 25, das 10 virgens, e quando eu estive pregando num culto de mulheres em Santa Bárbara, eu fui com essa palavra. Quando chegou lá, o Senhor disse: não, eu vou falar sobre isso. E eu achei que o dia que o pastor chamou, eu fosse falar sobre isso. Mas você sabe o que que Deus, a semana inteira, eu nunca me lembro de ter falado, de ter pregado o que o Senhor mandou que eu falasse. Eu estava lendo o que o Senhor falou conosco sobre família. Família, irmãos, não é só a nossa família aqui, é pai, mãe, a nossa geração. E quando a gente vê, irmãos, na Bíblia, a vida de Jacó e Esaú, uma família que a mãe tinha preferência para um e o pai tinha preferência para o outro. E quando o pai, já velho, não estava mais vendo, enxergando legal, quando a mãe ouviu que o pai ia abençoar a vida dos 2 filhos, aliás, de um filho, né, que seria Esaú, ela chamou Jacó e falou: olha, vamos enganar o seu pai. Vestiu ele de uma roupa, de um pelo, né, de uma roupa, porque ele era peludo, Esaú. Ajudou, fez aquela comida e disse para ele: vamos levar, você vai levar para o seu pai. E pulando, irmãos, que eu não vou ficar falando muito sobre só uma história. Mas, irmãos, o pai foi enganado pela mãe e pelo filho. Eles conseguiram enganar. Quando Esaú chega com o alimento para entregar, ele ficou furioso. Porque ele viu. Ai, amor, obrigado. Ele viu que eles tinham enganado. Mas lá na frente, olha, eu quero que a igreja entenda o que o Senhor falou conosco, comigo e com você, vai estar completando. O Jacó, que mentiu, que enganou o irmão
jurou ele de morte por isso. Mas os pais já encaminhou ele para a família de Labão. Você vai para lá, até que passa a fúria do seu irmão. Irmãos, Jacó nessa caminhada com medo. A Bíblia fala que lá num deserto ele deitou, cansado, com certeza. Colocou a cabeça numa pedra e ali Deus falou com ele. E Jacó disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então Deus não está só aqui, Deus está em todo lugar, porque Ele falou: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, e aqui, Jacó então, mais lá na frente, o que ele semeou, ele colheu, ele enganou, foi enganado pelo sogro, quando escolheu Lia, quando Labão ali, ele teve que trabalhou 7 anos e foi enganado. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a mulher do coração dele. E aí, irmãos, você vai dizer assim: mas o que tem a ver isso comigo? Essa família, Jacó, Deus mudou o nome dele. E o que o Senhor falava muito comigo, irmãos, é que às vezes nós perdemos tanta bênção, porque diz assim: ah, mas eu já sou assim, eu sou filho de um fulano assim, eu fui gerado assim, eu acho que é por isso que eu sou assim e vou morrer assim. E Deus nos ama de uma forma tão tremenda, que quando Ele foi na cruz, quando Ele morreu por nós, quando Ele derramou o sangue dEle, Ele disse: Pai, tudo está consumado. O amor de Deus por nós é muito grande. O amor de Deus não tem limite por nós. E o diabo muitas vezes põe: ah, mas você já pediu perdão, você vem, você cai, você vem e volta. Irmãos, mas a Bíblia diz assim: buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E o Senhor está aqui nessa noite. E se você vê a história de Jacó, eu não vou estar falando isso, eu acredito que é muito comprido. Mas, irmãos, aí depois você vê a família de Samuel. Ana em ano, vindo ali no altar, humilhada, buscando, que ela queria ter um filho. Vocês sabem da história? Eli profetiza na vida de Ana, a ponto de achar que ela estava bêbada, porque eu acredito que eu e você já teve esse dia, que você vai orar, a palavra não sai. Não sai palavras, o nosso coração está trêmulo, depende da situação. Eu vivi isso quando meu marido ficou 30 dias em Campinas com a minha família. Muitas vezes eu subia para orar e eu só chorava. Eu não tinha o que falar. Ainda num dia dessas minhas orações, o Senhor disse: Ele já viveu tempos acrescentados. E aí eu quis dar um jeitinho brasileiro com meus filhos, achando que não era isso que Deus tinha falado. Então, irmãos, na hora difícil, muitas vezes a palavra não vem na boca. Mas glória a Deus que o Espírito Santo intercede por mim e por você. Glória a Deus por isso. Foi Ele que o Senhor disse, né? Se eu não for, Ele não virá, mas se eu for, Ele virá e estará com vocês. Irmãos, a história de Jacó foi de mentira, de engano, e Deus mudou a sorte dele. Na família de Samuel, irmãos, já foi diferente. Foi um menino desejado pela mãe, e a mãe disse: se o Senhor me der, eu faço um voto, eu levo ele na sua casa, eu entrego ele na sua casa. E fala que a Ana engravidou, em ano ela vinha, quando o menino desmamou, ela trouxe e entregou. Em ano ela vinha ver o filho, trazia a túnica para aquele filho vestir. Aí parece que é tão fácil, nós que somos mãe,
Ana foi uma mulher corajosa e realmente ela temia a Deus. Porque você pegar um filho que você deseja tanto e depois entregar, mas ela deu, mas ela, em ano ela ia ver esse filho. A gente não gosta de ficar nem um dia sem saber como que o filho está. E se você ver, irmãos, Moisés teve outra história. Samuel teve essa história maravilhosa, que ele nasce, foi crescendo junto com Eli. E aonde que Eli imaginava que aquele menino, a qual ele profetizou que a mãe engravidasse, fosse aquele menino que Deus ia usar para falar sobre a família dele. Quando chega para nós uma profecia, uma palavra alegre, uma palavra que nos deixa feliz, é tão bom. Hoje mesmo eu estava em casa, ontem eu ainda comentei com a mulher do Dalto, quando ela falou para mim, mandando a foto dessa princesa aí, que Deus deu. E uma das coisas que Deus falou comigo, irmãos, e é para nós, igreja, Deus que falou no passado, Ele fala hoje. Ele fala na palavra, Ele fala do jeito que Ele quer, mas Ele fala. Nós não estamos servindo um Deus mudo, surdo. A Bíblia diz que o diabo pode impedir Deus de falar conosco? Não. A única coisa que pode impedir, que está lá em Isaías, é o pecado. Mas Deus está falando aqui e vai continuar falando. Porque o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. E quando Ele usou Eli para falar para ela que ela fosse embora e estava grávida, esse menino foi entregue na casa. E quando já grande, dormindo, o Senhor chamou Samuel. E ele achou que era Eli que estava chamando. Mas era Deus chamando. E Deus, irmãos, revela para ele a família daquele homem, de Eli. E é tão pesado que ele, quando ele ouve a revelação, o Eli disse assim: olha, me conta tudo. Conta tudo o que Deus falou para você. Também não vou entrar em detalhe, a história é grande, mas vocês sabem, eu acredito que muitos sabem, que Eli já era um senhor de idade, estava acima do peso, estava sentado na porta. E a Bíblia fala, irmãos, que a revelação que Deus falou para Samuel falar para Eli, é que os filhos de Eli não obedeciam a Deus. Os filhos de Eli viviam dentro da igreja, mas não obedecia nem Eli nem a Deus. Faziam o que eles achavam que podia fazer. E hoje, agora, eu vou entrar naquilo que Deus mandou que eu dissesse para a igreja. Abra bem os teus ouvidos para você ouvir. Porque enquanto você viver, eu quero que você não esqueça dessa noite. Irmãos, Samuel, Deus mostrou para ele e disse: olha, quando chegou a notícia que os filhos de Eli tinham morrido, a mulher estava grávida, a nora, ao ouvir a notícia, deu à luz e morreu na hora. Eli cai daquela cadeira e morre. Ezequias, quando chegou para ele a notícia: Ezequias, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Ele virou o rosto para a parede, clamou, e antes que Isaías saísse fora do templo, ele disse: volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. A Ana cantou esse hino: Deus é Deus que abate, Deus é Deus que exalta, Deus é Deus que fecha a sepultura e abre todas as coisas, é dele e é para ele. E se você ver, irmãos, e é isso que agora eu quero chegar no que Deus mandou dizer para vocês.
Só antes de eu entrar nisso que eu quero falar, o que o Senhor disse. Cada um dessa família tem uma história. Samuel, um rapaz que foi honrado. Aquela família teve orgulho. E tanto, né, que o mesmo Eli orou para ela e disse: vai, né? Você que entregou o voto que fez e Deus vai te conceder mais filhos, e concedeu. Moisés, gerado lá no ventre da mãe, e aonde imaginava Moisés que Deus ia chamar ele para libertar o povo que estava escravo. Deus me chamou e te chamou para libertar quem está em cativeiro. Nós somos chamados para isso. Essa unção está sobre nós. Isaías 61. O Senhor nos ungiu para pôr em liberdade aquele que está cativo. E Moisés, irmãos, a mãe, olha quando Deus quer fazer o que Ele faz. As parteiras foi avisada para, quando nascesse, se fosse homem, era para matar. E elas não fizeram isso, porque Deus não permitiu, e disse: não deu tempo, nasceu, as hebreias, não sei o que, não sei o que. Resumindo, pulando aí para frente a história, Moisés, quando já grandinho, com 3 meses, a mãe já não dava mais para esconder. Olha o que Deus mandou aquela mãe fazer. Pegou um cesto, betumou tudo para que não entrasse água, vai no rio Nilo e coloca aquele cesto. Ela, não tem o que fazer. O Senhor está mandando essa direção, é isso que eu vou fazer. E aquele menino caiu na mão do inimigo, da filha do inimigo. Mas quando Deus quer mudar quem está nas drogas, na prostituição, quem já roubou, quem já matou, a Bíblia diz que Ele faz aquele que é nada a ser uma pessoa honrada. E a maravilha, irmãos, que esse menino vai lá, fica lá, a filha de Faraó disse assim: eu preciso achar uma mãe para amamentar esse neném. Adivinha, quem que eles acharam? A mãe do próprio Moisés. E ainda pagou salário para ela amamentar o próprio filho. Esse é o nosso Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. E eu vendo tudo isso, e o Senhor disse para mim, o Espírito Santo falou muito essa semana, estou falando aqui, minhas pernas estão tremendo. Porque o Senhor falava assim: eu quero mexer na estrutura das famílias. O Senhor dizendo que tem filhos que está vendo que o pai está indo para o inferno, vem para a igreja, volta ou anda e está tudo bem. Família, nós irmãos, não estou aqui fora disso não. A minha família está aqui e sabe que eu pego no pé mesmo. Ontem mesmo, chamei a Carol com a Heloísa, falei: já dormiu, descansou, vem para a sala, que agora é 12:30 e tem o pastor Samuel que vai pregar. De volta e meia eu vou para a televisão e falo para elas: vem ouvir uma palavra. A Carol cuida muito do corpo, né, e tal, e academia e tal, eu falo para ela: beleza, pode cuidar. Aliás, eu precisava fazer isso, mas não tenho essa coragem. Só que tem uma coisa, irmãos. Academia, malhar, se cuidar, emagrecer, faz parte. Nós somos o templo de Deus. Temos que cuidar, sim. Mas temos que deixar o relógio do Espírito Santo passar vendo se eu estou cuidando da mesma forma que eu estou cuidando da carne, do meu espírito. Eu estou cuidando do mesmo jeito? Almocei, tomei café de manhã, a minha carne, dentro de mim e de você, tem 2 pessoas que lutam, carne e espírito. E Paulo disse assim: quem caminha na carne, caminha para a morte.
Mas quem anda no Espírito caminha para a vida eterna. Então, igreja, o Senhor dizia assim para mim: você, Dona Vera, você Maria, você Márcia, você Marcelo, você Paulo, Elias, não sei qual todos são os nomes. O Senhor dizia: eu quero que vocês mexam na sua família. Eu quero que o Espírito Santo, que vocês comecem a deixar eu usar vocês para mexer na sua família. Sabe por quê, irmãos? É fácil eu mexer na família dos outros. É fácil eu ir lá falar para os outros. Mas eu começo isso que eu estou falando para vocês, Deus tem falado comigo já há muito tempo. E ultimamente, a minha família está aqui, as minhas duas netas que moram comigo, sabem do que eu estou falando. O Diogo que está aí. Não se conta quantos cultos eu venho. Não se conta quantas visitas eu faço. Não conta quantas cestas eu trago para a igreja. Tudo isso faz parte da obra. Mas quanto eu tenho investido na minha casa com a minha família? Eli estava vendo os filhos andando errado e continuou. Perdeu a vida. Aí você vai dizer: nossa, vai perder a vida? Muitos perdem, viu, irmãos? Tem filhos que já morreram mais cedo porque não obedecem pai e mãe. Casamento vai para 2, 3, 4, 5, vai até para 10. Se não por o que diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, nós temos que edificar a nossa casa em Cristo, que é a nossa rocha. E aí, irmãos, o Senhor dizia para mim: o meu espírito quer usar o chefe de família, quer usar nós mulheres, quer usar os nossos filhos para olhar. Filhos que fica trancado dentro do quarto e o pai não vai ver o que ele está vendo no celular. Mães que sabem que a filha até usa preservativo, tudo bem, não vou contar para o seu pai. Mães que têm visto o filho trazer coisa dentro de casa que não é comprado com dinheiro do suor, tudo bem, vamos deixar assim. Irmãos, se você não vê o seu filho ler Bíblia, se você não vê o seu filho dobrar o joelho, se o marido não vê a mulher com o joelho no chão, vamos ser sinceros, eu falo sem medo de errar. Eu acredito que não escapa ninguém que está aqui, que não tem visto coisa que você sabe que não é legal dentro da casa. Ah, mas eu já falei, eu estou orando. Irmãos, Deus não fez o homem e a mulher para ficar de boca aberta dentro da casa. Só que muitas vezes, a mãe e o pai não têm exemplo para ensinar. Por quê? Palavra convence, exemplo arrasta. Quando os filhos vê, eu sempre falo, comento sempre, né, com a pastora, ela dizendo para mim: Mãe Vera, você tem que sair mais pregar. Eu falei para ela: é verdade, mas eu estou fazendo a obra, e é uma das obras que mais pesa, é dentro de casa, é ensinar, é falar. Irmãos, eu sei que muitas vezes eles brincam, falam: meu Deus, a outra minha filha fala: meu Deus, como que a mãe só... Eu falo: é? Nós não podemos abaixar a guarda, irmãos. Não é falar brigando, não é... Não. Eu me preocupo em lavar roupa, em passar, em fazer a comida para eles. Desde os meus cachorros eu me preocupo. Mas eu também tenho que me preocupar. Vocês estão alimentados, filhos? Vocês estão alimentados espiritual? Porque Jesus, como cantamos aqui hoje, Jesus vai vir buscar os que estão preparados no abrir e fechar de olhos. E muitos vão antes. Muitos não vão para o arrebatamento, vai ser arrebatado sozinho.
Quantos neste momento estão sendo velados? Quantos neste momento recebeu do médico? Não tem mais nada para fazer. Mas eu e você, irmãos, pudéssemos pular, cantar, saltar de alegria. Porque quem está aqui não está para nos condenar, mas está porque nos ama. Está aqui dizendo para mim e para você, vamos despertar. Vamos vigiar o que vemos. Vamos andar apercebido, porque eu estou voltando. Irmãos, Noé, quando fez aquela arca, será que Deus queria que só entrasse a família de Noé? Claro que não. Mas por que entrou, irmãos? Deus só tinha escolhido a família de Noé. O povo chamava ele de doido, fazendo essa arca com medida, com para que isso? Né? Hoje, irmãos, hoje, infelizmente, você vê muito nas internet um evangelho tão frajuta, que revela tanta coisa, e você não vê pregar a palavra. Não que eu não acredito, vou tornar a dizer, eu creio num Deus que fala hoje. Eu creio. Quando eu estava falando aqui do Dalto, né, da mulher do Dalto, essa semana ainda falei com ela, ela um dia chegou na igreja, e ela disse assim, eu tenho um sonho, cadê ela? Não estou vendo ela aí? Eu tenho o sonho de ser mãe. Ela disse. Aí eu falei, mas eu já abortei um neném e tal, e não fico grávida. E eu, irmãos, quando uma pessoa pede para a gente orar, a gente não pode só falar assim, vamos, ela aí, ó. Vamos orar. E ela lembra disso, que eu fui orar, e um dia eu estou em casa orando, o Senhor falou assim, diz para ela, que o útero dela está perfeito. Não foi isso? E demorou pouco tempo, ela falou, eu estou grávida. O nosso Deus fala hoje. Mas por que Deus precisa falar? Se Ele quer, tem coisa que Ele não fala. Eu sempre gosto, irmãos, de contar aquilo que Deus faz. Porque contar o que Paulo viveu, o que Jacó viveu, o que Samuel viveu, amém, é para a nossa fé. Mas nós temos que contar hoje, agora, o que Deus faz na nossa vida. E aquilo que Deus faz é para ser contado, é para ser testificado para a glória dEle. E eu lembro, irmãos, eu tenho um cunhado, ainda comentei ontem ainda com o nosso irmão ali, Valdeci, eu tenho um cunhado que tem uma empresa, e na época a empresa dele foi a zero. É casado com a minha irmã mais nova. E eles dependeram de cesta básica. Mas passaram assim, de cortar luz, ficar sem água. E ele sofreu muito com isso. Mas muito. E um dia, irmãos, eu orando para eles, antes deles passarem por isso, o Senhor disse assim, Vera, diz para ele que a bênção dele vai vir de Jericó. Aí eu falei para ele, João, o que tem a ver Jericó? Ele falou, Vera, a bênção vai vir de longe. Irmãos, ele tem uma serralheria, chama Serralheria Modelo, em Santa Bárbara. Ele não pega nada aqui, todo o trabalho dele vem de longe. E hoje ele está honrado para a glória de Deus. Mas Deus falou, irmão, mas depois, antes disso, eles passaram por... Mas se Deus falou que era de Jericó, que vinha a bênção, então por que demorou? Davi, quando falou que ele ia ser rei, não foi no outro dia. Demorou 15 anos. José, quando para ser governador, olha a caminhada que ele teve. Então tem coisa que Deus fala com você, comigo, você fala assim, será que foi Deus mesmo que falou? Porque a coisa parece estar ficando mais diferente do que aquilo que era. É que o tempo de Deus não é o nosso. Deus tem o tempo, o relógio de Deus não trabalha como o nosso. Mas eu e você não podemos deixar de pedir, de clamar a Deus. E hoje, irmãos, quando o Senhor dizia, para estar falando sobre isso,
você vai ver, a partir de hoje, você vai ver que o Espírito Santo vai te incomodar a mexer em coisas que estão em casa. É mexer. Você vai mexer em coisas que estão na sua casa. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então você vai ver. Você vai ver. Quando a gente vê a vida do Moisés, quando nós vemos a vida de Samuel, quando a gente vê a família de Jacó com Esaú, famílias que eram de Deus. O próprio Abraão é outra história. Abraão, Deus falou para ele o quê? Abraão, para Sara, vocês vão ter um filho. Ela riu. E ainda disse que não tinha rido ainda, mentiu. Irmãos, Deus falou para Abraão que ia nascer Ismael ou ia nascer Isaac? Isaac. E o que eles fizeram? Ah, Deus falou, mas eu já sou velho, você também já está velho. Será, né? E Abraão, nosso pai na fé. E fala, irmãos, que ele fez? Ele chamou, aliás, ela chamou a criada. E Abraão deita com Agar, né? Se eu não me engano, com a serva, e nasce Samuel. Mais para frente, irmãos, Deus não veio cumprir, cumpriu. Deus deu a descendência dele, veio Isaac. Mas a mesma mulher que disse para o marido que deitasse com a empregada, teve ciúmes e falou assim: manda essa mulher embora. Ah, ela está criando ciúmes para Isaac, manda ela embora. O mesmo Abraão que aceitou deitar com a empregada, no outro dia foi lá, pegou, ponhou água, ponhou a comida naquele bornalzinho e falou para Agar: você vai embora. Bonito, né? Eles que escolheram. E depois, vai embora. Está sendo problema aqui. Deus abandonou aquela mulher, irmãos? Não. Ela estava num lugar, num deserto, com fome, com sede, quando acabou a comida. E fala que ela foi até mais longe para não ver o filho morrer de fome e de sede. E ali o Senhor apareceu e falou com aquela mulher. E ali, irmãos, criou-se um poço. Deus levantou a descendência de Ismael. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo na situação que você pode dizer assim: Vera, mas se eu for falar vai ter problema. Mas se eu for mexer vai acontecer. Lá na frente, Deus vai exaltar essa decisão. E se você vê, ele não morreu. Ismael não morreu, Isaac. Mas o que Deus fez com Abraão? Um filho tão esperado, um filho. Abraão, você me ama? Eu quero o seu filho. Não parece uma coisa que hoje a gente fala assim, mas foi Deus que deu, por que acontece isso? Deus pede para Abraão o Isaac. Ele convida os funcionários dele, viaja 3 dias no Monte Moriá. E ele falou, quando ele chegou lá onde ele ia subir, o que ele falou para o funcionário? Nós subimos, mas logo eu volto. Ele falou, não, logo nós voltaremos. Ele cria no Deus da provisão. E o que aconteceu? Na hora em que ele ia sacrificar o filho, o anjo brandou. Não faça isso. Quando ele olhou, tinha um cordeiro. Deus preparou o cordeiro. Irmãos, a chave que Deus vai dar para você mexer na sua casa, na sua família, marido, que tenha concordado com muitas coisas que você sabe que na Bíblia não está, você vai examinar a Escritura e vai ensinar a sua casa a ser formada na rocha, que é o Senhor Jesus. O diabo vai ficar furioso,
Porque tem muitas famílias aqui que o inimigo está cirandando dentro da casa. Eu não posso lembrar do meu passado. Eu lembro lá quando eu fui isso, quando foi aquilo, quando aconteceu aquilo outro. Irmãos, eu sou testemunha. Isso eu posso falar com a maior alegria e prazer na minha vida. Fui criada com um pai que bebia, espancava, a gente não soube o que foi amor. Fui abusada pelo meu irmão mais velho muitos anos. E aqui em Limeira, pastor Osaide ministrando, e ela disse assim: hoje Deus vai liberar cura e perdão. Irmãos, foi um mover de Deus ali, eu deitei ali naquele chão. Aquele dia, Deus me fez de novo. Eu amo meu irmão, perdoei tudo que aconteceu. Casei, irmãos, vivia com meu marido sem Deus uns anos, foi horrível. Depois ele se converteu para a glória de Deus. Mas a gente, nossa, eu vou viver, você vai ficar olhando para trás. Quantas coisas? Não. O céu não é para baixo, o céu é para cima. O nosso foco é Deus. Está doendo? Ele cura, Ele passa o bálsamo. Eu fui abandonada, não sou mais, porque hoje eu tenho o Pai que está comigo todos os dias. O Pai que consola, o Pai que fortalece. O Pai, irmãos, que toda manhã renova as misericórdias. Então eu queria que os irmãos, a partir deste momento, cada um de vocês, a começar por mim, Deus vai trazer no coração, peraí, eu preciso mexer naquela situação. E o diabo vai ser como você tacar uma pedra numa caixa de maribondo. Eu preciso, até, irmãos, em questão de dízimo, até em questão de tempo com Deus, até trocar as coisas. Eu amo Deus, Deus é Deus e tal. Mas eu não domino nada. Primeiro é tudo que eu quero, depois é Deus. E isso que eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês se coloquem em pé agora, igreja. Irmãos, eu vou convidar toda a igreja. Mas se você falar que não quer, Deus não faz nada que eu não quero. Mas toda a igreja, empurrar essas cadeiras para trás e viesse aqui para frente. Você vai largar aqui no altar, ou vai receber do altar. Até os músicos, viu, irmãos? Queria que vocês ficassem aqui. Por enquanto, todo mundo. Irmãos, a bênção é para todo mundo, foi o que o Senhor falou. Então, todo mundo, irmãos, venham para frente. Você que vai deixar no altar nessa noite. Irmãos, expulsa o inimigo e diga: eu vou viver o tempo novo de Deus. Aí tem pessoas dizendo assim: eu não tenho nada para mexer lá em casa. Não tem mesmo? Será que não? Todos, irmãos, chega mais pertinho, pode vir mais pertinho. Pessoas que falam assim: amanhã, quem sabe eu vou dar minha vida para Deus. Até esse moço aqui, eu comentei, Deus tem um chamado na sua vida lindo no ministério. Deus tem um chamado na sua vida, que você vai ver quão grande vai ser o dia que você se render e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não é mais um para cantar, não é isso que eu estou falando, não. É chamado de unção. É chamado de bênção. É chamado, irmãos, chamado que você canta no banheiro e a unção derrama. Adorar a Deus é isso. Onde a pastora ainda falou aqui de filhos, né? Mas eu penso assim. Hoje tem muita gente também que põe filho no mundo como se pusesse ovo, pintinho chocando de galinha. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Hoje tem quantas crianças sendo abusadas pela família, jogadas aí para as ruas. E Deus nos chamou, irmãos. O pastor está na igreja para dirigir nós. E nós, na nossa casa, somente os homens e mulheres aí, é chamado
para ser bênção. Quando você sobe aqui para cantar, a sua vida condiz lá fora com o que você vive. Ai, Vera, mas então eu não vou poder mais, porque eu estou aqui com tanta coisa. Irmãos, vou tornar a dizer, o Senhor está aqui nessa noite para te entregar essa chave. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu queria que todos, irmãos, agora, não se preocupa agora com que cargo você tem, com o que você quer fazer. Porque, irmãos, o inimigo vai ser derrotado. Você que não... eu vou orar 2 minutos, eu não tenho mais palavra. Mas tem a boca para falar o que não deve. O Senhor quer te entregar a chave de oração. Deus maravilhoso. Pai eterno. Senhor, eu não sou capaz, Senhor, de convencer ninguém. Mas o Teu Espírito Santo, Pai, é aquele que a semana toda, Deus, falava no meu coração. É tempo de mexer nas famílias, Pai. É tempo de nós nos preocuparmos com a nossa casa. É tempo de nós tomarmos posse. É tempo de nós colocarmos nos umbrais das nossas portas. Senhor, a marca do Teu sangue. Senhor, aquilo, Pai, que o inimigo tem roubado. Pai, pessoas, filhos, Pai, que precisa de um abraço do Pai. O Pai que precisa, Senhor, chegar no filho e dizer o que eu sou para você, o que eu posso fazer por você. A mãe, a mesma coisa. Senhor, o Senhor vai vir na hora em que nós não estamos esperando. É impossível nós servir a Ti, Pai, e não se preocupar com a nossa família, Pai. Porque o Senhor vai vir em hora que nós não estamos esperando. Ó poderoso Deus, ó poderoso Espírito Santo, traga agora, neste coração, qual chave que o Senhor quer entregar. Qual chave que o Senhor quer que eles tomem posse. Oh Deus, oh Espírito Santo, o Senhor dizia para mim, Pai, o Senhor está às portas e as famílias estão divididas. Senhor, há pessoas aqui sentindo carente, sentindo só, mas o Senhor é Edecaiarabasorecandarabas, Neialaia Sorecandariabassurianda, Neialassúria, dure graças e glórias, Sarabachandarabas. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ai, Assuricandarabasai. Senhor, dai-nos entendimento. Pai, dai-nos sabedoria. Pai, para nós governar nossa casa, nossa família. Pai, esse filho, meu Deus, que não conversa, que não fala, e que vive, Senhor, com a mente totalmente perturbada. Senhor, nós oramos agora, e desarmamos você, Satanás. Saia das famílias. Saia agora, eu estou mandando. Saia agora da vida dessa mulher, espírito de ciúmes, espírito de covardia. Você não cresce e não deixa o outro crescer espiritual. Eu estou te mandando sair agora. Vai saindo agora dessas vidas. Espírito do medo, da depressão, da angústia. Demônios malditos. Você que não deixa este casal viver a plenitude de Deus. Oh Pai, no nome de Jesus. Levanta a tua mão direita agora. A sua mão direita. Você entendeu o que eu disse? Amém. Então toma posse nas tuas mãos a chave que o Senhor está te entregando. Aqui tem uma pessoa que vai abrir um negócio. Um negócio novo que você vai abrir. E o Senhor diz para você, chama a tua mulher, conversa com ela, apresenta isso. Tudo que vocês for fazer, casal não é 2, é 1. Tudo que vocês for fazer, chamem, converse, porque neste novo trabalho, o Senhor é contigo. O Senhor é com você. Você vai comprar, converse, vai pagar, está faltando, estou devendo. Faça reunião, irmãos, em casa. Chama, fala. Falou, eu estou preocupado, o dinheiro não está dando. Vai chegar final de ano, eu estou fazendo um plano, mas eu quero conversar com você.
E nessa conversa, onde há, irmãos, concordância, Deus opera. Levante a tua mão direita agora e pensa aí no teu coração, que chave você quer? Que chave? Diga, Deus, eu quero uma chave. Mas cada um aqui vai receber uma. Chave de pessoas que tem aqui que vai viver tempo de experiência com Deus. Pessoas que vai dizer, eu vou ouvir Deus agora de uma forma tremenda. Deus vai falar em sonho. Deus vai falar. Nebicomanai. Oh, Pai, todo o peso, irmãos, você sente o peso aqui. Mas levanta a tua mão direita como um guerreiro e diga, eu tomo posse. Fala aí, igreja. Fala, eu tomo posse. Eu estou na casa do Senhor e eu recebo o armamento que Deus está me dando. Eu tomo posse de uma mesa farta. Eu tomo posse de paz. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O louvor agora pode subir. Irmãos, pode ficar aqui na frente. Nós vamos cantar. A igreja vai cantar um louvor. E eu queria que você ficasse. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Irmãos, fique atento. Até o pastor da bênção final, Deus está falando. Oh, aleluia. Não vamos passar do horário, não, irmão. Glória a Deus. Fique atento com a chave que Deus vai dar. Aquela pessoa que não gosta de ser corrigida, ora a Deus e vai na palavra. Vai na palavra, dizendo, Deus, a tua palavra está falando isso, você vai obedecer? É assim que vai ser. Irmãos, nós vamos ver famílias aqui testemunhando grandes bênçãos. Vai haver salvação, vai haver prosperidade. Mães que se sentem abandonadas porque o filho não está nem muito aí. Vá buscar enquanto dá tempo. Vai dar um abraço, vai falar o que você tem para falar. Porque Deus vai fazer coisas novas. Aqui tem pessoas que vai viver na vida financeira algo tremendo que você nunca ouviu e nem viu. Deus vai fazer. Amém. Pode ir? Glória a Deus. Irmãos, você quer estar? Pode ficar. Esse louvor, irmãos, é o que nós esperamos. E o dia que Deus preparar, se for aqui que o pastor me der de novo, não sei se ele vai dar outra oportunidade, porque eu falo muito. Irmãos, mas eu falo aquilo que Deus manda, eu tenho muito zelo com isso. Então levante a mão da pessoa que está aí. Vamos cantar esse louvor com a igreja e vamos tomar posse da bênção de Deus. Glória a Deus. Quem é como tu, Você fica mais à vontade. Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Ah, Deus maravilhoso. Não Receba o abraço há de Deus. ninguém Receba. igual a ti. Não há, só o Senhor é Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, fala em mistério, adore. Receba aí. Começa a ouvir Deus falar já com você. Maravilhoso e admirável, tão sublime, glorioso, tua presença e é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de
ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime,
desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem toma posse, amém, amém. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença aqui nesta casa. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Assim como nós falamos, Deus, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos no propósito. É um propósito do Senhor, Pai, que cada pessoa aqui, Pai, ouvisse esta palavra, fosse ministrado também através dos louvores. Que em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo, ó Pai, more dentro desse coração, para sempre, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E assim, Papai, que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom, Deus te abençoe. Como espero o dia em que vem a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor